Isso aí, meus queridos, dando continuidade à carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, lá no capítulo 8, ok? Abram suas Bíblias, lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O título dessa pregação é A Idolatria do Conhecimento. Vamos orar antes da gente começar? Pai, nós colocamos mais uma vez em Tuas mãos esse momento de reflexão, de aprendizado e de reverência diante da Tua palavra, que é santa. Que tudo aquilo que eu falar, Senhor, realmente, Senhor, venha da parte do Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito fale por meio da minha vida e edifique a Tua igreja, que é santa, separada para o Teu louvor. Nos abençoe, Senhor Jesus, com a graça de compreender, Pai, a Tua palavra, que é santa e o alimento para o nosso espírito. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Então, amém, queridos. Então, vamos lendo e vamos comentando a respeito dessa carta, ok? Então, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 8. Não tá funcionando? A barba tá perguntando. Oxi, só um pouquinho aí, meus queridos. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Nem barba eu tenho. E o G tá falando que minha barba tá pegando aqui. Vamos lá. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, a primeira coisa, assim, é em relação a essa questão dos alimentos sacrificados aos ídolos, né? Por que Paulo está tratando algo que parece não ter muito a ver com a igreja, né? O que tem a ver tratar de comida sacrificada aos ídolos numa igreja? O que tem a ver isso? A gente olhando, talvez do nosso ponto de vista hoje, seria a mesma coisa que a gente falar assim, eu fazer uma pregação falando sobre macumba dentro da igreja, né? Comida de macumba, galinha preta, charuto, pipoca, encontrado numa encruzilhada, só que isso daí dentro da igreja, né? O que tem a ver um pastor falar isso para os seus membros, né? Escrever uma carta endereçada para os seus membros relacionadas a essa questão, né, desse tipo de alimento, né? Trazendo isso para o nosso contexto, para a nossa cultura. Então, assim, naquele contexto, por que Paulo tinha que tratar essa questão da comida ou da carne sacrificada aos ídolos? Então, como a gente estava falando, lá desde o começo, desde a primeira pregação, a cidade de Corinto, ela era uma cidade assim envolvida em muito paganismo, né? Em muito politeísmo, inclusive, né? E uma das coisas que eram comuns, por exemplo, acontecendo ali, né, dentro do paganismo, de modo geral, mesmo em Roma e em outras cartas de Paulo também, Paulo vai tratar essa questão da carne sacrificada aos ídolos, né? Inclusive, lá em Jerusalém, no primeiro concílio de Jerusalém, uma das coisas que foi falada para os gentios, dentro das 3 regras que foi falado para os gentios, que eles deveriam conservar, uma delas era essa questão da carne sacrificada aos ídolos, né? Que eles tinham que tomar esse cuidado. E eram 3 coisas. Carne sacrificada aos ídolos, carne sufocada, né? Eles tinham que realmente, né, cortar realmente a carne, não simplesmente sufocar a carne, e a questão da sexualidade. Então isso era um problema para a igreja, né, que tinha que tomar alguns cuidados em relação a isso. Mas por que isso tinha a ver com a igreja? Né? Porque afinal a gente era cristão, né? Eles eram cristãos, e eles não estavam mais envolvidos diretamente com essa questão da idolatria. Ou então, senão eles não eram cristãos, né? Como eles eram cristãos, eles adoravam ao Deus vivo, ao único Deus. Por que Paulo está tratando então essa questão de carne sacrificada aos ídolos para a igreja, para os santos, para aqueles que não praticam mais a suposta idolatria, né? Não adoram mais a outros deuses? Então, por que Paulo tem que tratar isso? Uma coisa que era comum acontecendo naquela época é que quando
os pagãos ofereciam essas carnes sacrificadas aos ídolos, né? Sacrificavam esses alimentos aos ídolos, esse alimento, depois de sacrificado, ele era vendido por um preço muito barato diante daqueles que eram comprados no mercado da época. Então, os pobres da época iam e compravam essa carne, que era uma carne sacrificada ao ídolo, mas que não tinha mais nenhum tipo de uso, a não ser o sacrifício em si, e essa carne era consumida, então, por aqueles que eram os mais pobres, né, do Império Romano, de modo geral. Então, dentre eles estavam também os cristãos que eram pobres, na sua grande maioria esmagadora, né, que era composto de pessoas pobres. Então, aí que estava a questão. Um cristão pobre, que não tinha, por exemplo, recursos para comprar uma carne cara no mercado, né? Como é que fazia numa situação dessa? Era pecado? Era pecado para esse cara ir lá e comer, então, esse tipo de carne, ir lá comprar e comer esse tipo de carne? Era pecado? Então, é isso que Paulo está tratando. Então, por isso que esse assunto fazia parte, então, da eclesiologia, né, de um assunto eclesiológico que Paulo precisou tratar com essa questão da igreja, ok? Então, ele está falando assim, Paulo começa, então, né, falando dessa questão de carne, daí ele liga essa questão de carne a um tipo de conhecimento. Ele fala, olha, em relação a essa carne sacrificada aos ídolos, vocês têm um tipo de conhecimento. Né? De qual conhecimento que ele está falando, então? Então, ele está comparando conhecimento, daí ele fala o seguinte, a questão do amor, que ele coloca assim, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então ele está querendo comparar uma coisa, olha, existe o conhecimento acerca dessas questões, né, que é a questão do o que então significa esse comer carne sacrificada a ídolo, né, qual que é a importância disso, qual é a significância disso para a igreja, e existe a questão do amor, tá certo? Então ele está colocando essas duas coisas, então ele tá criando, dando uma base sobre a qual ele agora vai fundamentar o ensino dele. Ele está falando assim, olha, existe o conhecimento daquilo que a gente vai falar e existe o amor também nesse assunto. Ou seja, não é só conhecimento. O conhecimento ele tem que estar suportado ou colocado debaixo do amor. Okay? Ele não pode sobrepor o amor. Ele tem que estar quase que submisso ao amor. Okay? Se não, é só conhecimento por conhecimento? Não é isso que Paulo está tratando. Ok? Então, ó, notem aqui que Paulo está contrapondo duas coisas boas. Então, não é que Paulo está eliminando o conhecimento. Então, ele está tratando as duas coisas como duas coisas boas. Porém, uma delas é perigosa e não é o amor. A que está sendo colocado aqui como perigo é o conhecimento. Ok? Ainda que talvez hoje no nosso tempo, na nossa cultura, de modo geral, eu acho que o amor também se tornou um perigo. Principalmente porque o amor, nesses conceitos que nós temos aí, mesmo dentro da igreja, que eu já vejo muita gente também tratando a questão do amor de um modo que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Simplesmente falam, porque Deus é amor, porque o amor, e tentam fundamentar isso como se fosse um amor bíblico, sendo que não é, isso também hoje é um problema. Mas nesse contexto aqui, Paulo, eles sabiam muito bem o que era amor e que não tinha nada a ver com esse tipo de amor relativista que nós temos aí, ok? Então ele está colocando assim, olha, tem esses dois tipos de coisas que são boas, uma é perigosa, a outra é boa. Os dois são bons, mas esse é perigoso. Então, o conhecimento, ele é bom, porém ele não deve nos levar à soberba e ser usado levianamente, que é o que ele está colocando ali. Olha, sabemos que todo conhecimento, o conhecimento traz orgulho, ou seja, traz soberba, ok? Mas não pode ser assim para com os santos. Tem que tomar muito cuidado com o tipo de conhecimento, com o que você faz com o teu conhecimento, ok? Ele não pode ser usado de modo leviano. Então, eu tenho um lado meu assim que é muito perigoso nesse aspecto, né? Como sou um cara que leio muito, estudo muito, né? Eu tenho que lutar contra mim o tempo todo quando eu vou entrar num debate, quando eu vou entrar numa discussão, quando eu vou expressar algum tipo de conhecimento, né? Porque uma parte de mim quer, né, agir com um pouco como soberba, com um pouco de orgulho,
tal. Então eu tenho que estar o tempo todo matando esse meu lado, porque senão você acaba realmente deixando, né? Agindo com soberba, com orgulho. Então isso realmente é uma parte do conhecimento o qual a gente tem que tomar muito cuidado mesmo e que fatalmente todo mundo que se propõe a estudar, a ter algum tipo de conhecimento mais profundo, corre esse perigo, ok? Mas, como eu falei, né, é melhor que você assuma isso, né, enxergue esses perigos, enxergue que às vezes você tropeça nisso, você tem esse problema, precisa consertar isso, do que uma pessoa que é soberba, é arrogante e não enxerga isso em si mesmo, né? Então, por isso que eu já estou falando, eu vejo que isso está muitas vezes em mim, quando eu vejo eu estou lá, agindo, depois, nossa, meu Deus, por que eu agi dessa forma, né? E daí tem que voltar atrás. Então, entre o conhecimento e o amor, o que Paulo está falando é que é o amor que edifica. Ou seja, todo conhecimento que é moldado pelo amor, ele vai edificar. Ele vai ter o poder de transformar. Agora, se é um conhecimento trazido somente para, sei lá, envergonhar o irmão, humilhar o irmão, ou quem quer que seja, se só tem esse propósito, ele não vai edificar. Ele não vai alcançar o fim que ele deveria ser usado, certo? Para o qual ele deveria ser usado. Então, o conhecimento, ele tem que ser moldado pelo amor, certo? Então, por isso que o título é A Idolatria do Conhecimento, porque muitas vezes nós colocamos o conhecimento de uma maneira assim tão acima de tudo que ele se torna uma espécie de Deus. Então, a gente dá ao conhecimento o direito de ser arrogante, o direito de humilhar as pessoas, o direito de atropelar as pessoas. Até tem uma das primeiras premissas, assim, o primeiro fundamento que eu coloco quando eu dou aula de apologética, quando eu ensino apologética por aí, dando seminários de apologética, a primeira coisa que eu falo e que eu trato é justamente esse perigo, né? Colocando que a apologética ou a teologia ou qualquer tipo de conhecimento que nós temos, ele deve tomar sempre o cuidado para alcançar as pessoas, para edificar as pessoas, não perdê-las, certo? Não, ao invés disso, afastá-las ainda mais do conhecimento. Então, isso serve para que a gente tome esse devido cuidado em nossas vidas. Então, Paulo está tratando isso. Fala assim, olha, né, conhecimento, certo? Mas só que é o seguinte, né? Esse tipo de conhecimento que você tem acerca da carne sacrificada aos ídolos, isso aí não pode ser usado como soberba, certo? Isso tem que ser moldado pelo amor. Então, Paulo está fundamentando isso. Então, ele está propondo que ainda que tenhamos o conhecimento de algo, esse conhecimento deve ser fundamentado sobre o amor. Caso contrário, o conhecimento pode se tornar um veneno chamado orgulho, soberba, arrogância, etc. Uma coisa que vocês podem notar é que Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, você vai perceber que ele trabalha muito essa questão da soberba, né? Do conhecimento, da loucura, né? Trabalhando isso, olha, tome cuidado, né? Tome cuidado com esse tipo de conhecimento aí, né? Ele fala dele mesmo, ele fala assim, olha, eu quando fui falar com vocês, eu não fui falar com vocês com palavras difíceis, palavras lisonjeiras, não fui falar com vocês com essas palavras tentando passar algum tipo de sabedoria humana, né? Ele vai falar dessa forma. Então ele trabalha muito essa questão do cuidado para com a soberba. Eu acho que a carta de 1 Coríntios deveria ser trazida para o nosso contexto diante de alguns debates que a gente vê por aí. Tem um programa que eu gosto muito, já assisti diversas vezes, que é o programa Vejam Só, que tem vários debates, né? Especialmente entre escolas arminianas e escolas calvinistas, né? E, cara, como eu já vi ali a soberba se manifestando quando colocam dois teólogos debatendo, né? Então, assim, é complicado. A gente até muitas vezes acha engraçado, a gente às vezes até aplaude a forma como um fala, né, da maneira como fala, mas isso está, obviamente, errado, ok? Então, Paulo ele bate forte o tempo todo em relação à soberba que o conhecimento pode trazer, certo? Só depois de deixar bem claro este equilíbrio entre conhecimento e amor que devemos ter em nossas vidas, é que ele então se permite continuar
a discorrer o assunto que começou a tratar. Então, ele estabelece essa base, né, desse equilíbrio entre o conhecimento e o amor. Então, agora ele vai dar continuidade ao assunto que ele estava tratando, que era a questão da carne sacrificada aos ídolos. Versículo 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então, olha só, esse é o conhecimento que nós temos. O nosso conhecimento em relação ao paganismo, em relação ao politeísmo, né, aos demais deuses, a quando você vê um irmão entregue ao paganismo, você fica, cara, não, né, como pode? Porque não existe um outro Deus, certo? Então, em relação a isso, ou seja, o conhecimento, esse conhecimento que nos libertou, né, acerca do engano, que não existe um outro Deus, né, que todos esses deuses aí são falsos, né, não são ídolos, né, não são nada, na verdade, né, ele fala isso, logo o ídolo é a mesma coisa que nada, ele está dizendo, né. Se não existe, por exemplo, o deus Apolo, Thor, Zeus, Odin, né, logo o sacrifício que é feito ali, isso é o que ele está trazendo como conhecimento, esse é o conhecimento que nós temos. Quando alguém sacrifica a Thor, se não existe Thor, né, só existe um Deus, então Thor é a mesma coisa que nada, aquela pessoa está sacrificando a quem? A nada, certo? Porque aquele Deus em si não existe, né? Ele pode existir na mente daquela pessoa como um ser possível, porém, biblicamente falando, o nosso conhecimento sabe que aquele Deus não existe, ok? Versículo 5. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, vou repetir, tá, queridos? Versículo 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. E é muito interessante Paulo falar isso, porque ele está trabalhando assim, carne sacrificada a ídolos. Não existe. Daí ele vai estabelecer que só existe um Deus, ele começa falando. E olha que coisa interessante, né? Porque o que a gente vê por aí, gente falando que a Bíblia não fala que Jesus é Deus, né? Não, isso aí foi inventado, isso aí vocês estão enganados. A Bíblia não fala que Jesus é Deus. Ah, não fala? Olha só. Paulo afirmando que há um único Deus, certo? Daí ele vai falar quem? O Pai, certo? De quem vêm todas as coisas. Todas as coisas vêm do Pai. E para quem vivemos. Então só há um único Deus, certo? E aí ele fala assim, então o único Deus é o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Mas e como fica então Jesus nessa história então? Então, se só existe um Deus, que é o Pai, né, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, né, como é que fica Jesus nessa história? Então, olha só, no mesmo versículo ele vai falar então, né, só existe um só Senhor. Essa palavra Senhor, como eu já disse na pregação passada, que é Kyrios ou Kurios no grego, é a tradução em grego de Adonai, ok? Então, lá no Antigo Testamento, quando aparece a palavra, o tetragrama lá, que é o Y, o H, o W, o H, os maçoretas, quando traduziram, quando tentavam dar um significado para essa palavra, né, porque, como eu falei, a pronúncia dessa palavra, dessas 4 letras, ela se perdeu, ainda que tem muita gente hoje aí reivindicando, dizendo que sabe e tal, né, são tentativas, meus queridos, são tentativas. Ninguém sabe, ninguém consegue chegar realmente a uma conclusão. E os caras mostram vídeos assim, tem uns judeus lá que falam, né, no hebraico lá, né, Yahu, outros falam que é Yau, outros falam que é Yahvé, outros falam que é Jeová, outros falam que tem os outros termos que eles usam lá que não me vem à mente agora. Então, assim, a verdade é que todas essas palavras são tentativas. A mais aceita, queridos, olha,
gritantemente a mais aceita. 99,9% dos teólogos e linguistas do mundo todo, judeus e cristãos do mundo todo, falam que é Yahvé, ok? Que é a mais próxima, por causa dos maçoretas lá que colocaram lá uns pontinhos lá no hebraico e daí a tradução seria Adonai, né? Eles usam lá Adonai, ok? E a tradução de Adonai ou de Yahvé para o grego é Kyrios, certo? É Kyrios. Chega lá no Novo Testamento, Jesus é chamado de Kyrios. Ninguém mais é chamado de Kyrios. Somente Jesus. E essas pessoas que falam que esse tal de Kyrios aí, então, não é Deus, né? Não seria, assim, um nome para Deus, seria uma espécie de paganismo você usar Kyrios para se referir a Deus, por exemplo. É uma coisa muito boba, muito besta falar esse tipo de coisa. Por quê? Porque os cristãos, eles morriam porque eles não chamavam César de Kyrios, que era uma forma divina de chamar o imperador romano. Então, quando se falava que César é Kyrios, César é Senhor, você estava dizendo que César é Deus, que César é divino, ok? Isso lá na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, aparece a palavra Kyrios para Deus, ok? Então, toda vez que você ler lá a tua Bíblia estiver assim, Senhor, escrito lá se referindo a Deus, é Kyrios no grego, ou Yahvé no hebraico. Quando tiver escrito, então, Deus, vai estar Elohim, em grego, Theos. Então, Deus, hebraico, Elohim, grego, Theos, certo? Yahvé, Kyrios, certo? Ou o tetragrama, que seria, ou Adonai, ok? Então é Kyrios. Vem para o Novo Testamento, Jesus é chamado de Kyrios. Ou seja, Jesus está sendo chamado de quê? Adonai, ou Yahvé. É a mesma coisa. Aqui o texto está falando a mesma coisa. Está chamando, então, Deus, Pai, que criou, ou Theos, criou todas as coisas, e está falando que Jesus é Kyrios, que Jesus é Adonai, que ele é também Yahvé, que ele é o Deus Todo-Poderoso, ok? E ele fala o que a respeito dele? Jesus, por meio de quem vieram todas as coisas. O que fala do Pai? De quem vem todas as coisas. Jesus, de quem vieram todas as coisas. Ou seja, a mesma coisa. Ele está dizendo, então, que Deus, quem é o Deus dele? O Pai, de quem vem todas as coisas, e o Kyrios, que é Jesus, de quem vem todas as coisas. De quem vem todas as coisas? Dos dois, que são um só, que é um mistério inexplicável, mas que a Bíblia não tem nenhum problema. Chama, não fica explicando, não dá detalhes, né? É somente lá a partir do segundo século, terceiro século, que os pais da igreja tentam, de alguma forma, dar uma explicação racional acerca de Deus, explicar como é Deus, como é que é essa questão da substância do Filho, né? Houve um tempo na eternidade em que o Filho não existiu, porque, por definição, o Pai vem antes do Filho, né? Então, a gente, queridos, sempre que a gente vai usar esse tipo de linguagem antropomórfica, né? De definição humana para com Deus, essas coisas da existência humana, para definir Deus, elas vão tropeçar, obviamente, na definição acerca de como Deus funciona. Não sabemos. Não sabemos, certo? Não sabemos. Ok? Então ele fala assim, então, a outra coisa que o texto fala é que em relação ao Pai é para quem vivemos. E em relação ao Filho, ele vai falar assim, por meio de quem vivemos. Olha só. Então ele está falando assim, que do Pai vem todas as coisas e é para com o Pai que a gente vive. Nós vivemos para o Pai. Daí quando vai se referir ao Filho, ele fala que é do Filho que vem todas as coisas e que é para o Filho que a gente vive, de quem a gente vive. Ou seja, está falando a mesma coisa do Pai e está falando a mesma coisa do Filho. Ou seja, os dois são iguais. Ok? Os dois são iguais. É o que ele está colocando. O único Deus ao qual ele crê é o Pai e é o Filho. Amém. Não está falando do Espírito Santo aqui nesse contexto, mas amém. Também aí
em outros textos que a gente vai ter a base para fundamentar a nossa crença nesse Deus trino, ok? Isso também está ligado lá em Colossenses, né? No capítulo 1, versos 15 a 17, Paulo ele vai falar, ó, ele, quem? Jesus, certo? O Kyrios, o Adonai, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em quem? Em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha só, Paulo está novamente confirmando, então, aquilo que ele já está falando aqui em 1 Coríntios, certo? Que todas as coisas vieram dele e todas as coisas são para ele. Aleluia! Certo? E aí diz assim, ó, ele é antes de todas as coisas. Quando se fala ele é antes de todas as coisas criadas. Certo? Porque ele é incriável. Jesus não foi criado. Ele é incriável. Ele é Deus. E aí diz assim que nele tudo subsiste. Esse dia eu estava tendo um debate com um cara que tinha dificuldade de entender essa questão de que Jesus era Deus, falando que a Bíblia não falava que Jesus era Deus. Eu falei, não. A Bíblia só fala, então, que todas as coisas subsistem por meio dele. O que se classifica isso? Anjo? Existe algum lugar na Bíblia que fala que todas as coisas subsistem por meio de um anjo? Você acha mesmo que desde o microcosmos até o macrocosmos, tudo isso que existe, toda a existência, queridos, escutem bem, toda a existência subsiste por meio de Jesus, até os demônios. Tudo aquilo que um dia veio a existir só existe em Cristo Jesus, por meio dele, senão não existiria. É isso que a Bíblia fala acerca de Jesus. Ele, se isso daqui não está definindo ele como Deus, então não esquece. Então esquece, não existe definição em lugar nenhum que vai definir que Jesus é Deus para essa pessoa, ok? Desista. Quando você lê um texto desse e você explica para a pessoa isso, e a pessoa assim, mas eu acho que ele não é Deus. Então, tá bom. Fala, então tá bom. Beleza? Você fala assim, ó, beleza. Fechou. Não tem mais nada para ser dito para essa pessoa, ok? Se a Bíblia fala que ele foi o criador de todas as coisas e fala que tudo subsiste por meio dele, então não resta mais nada para ser dito, a não ser isso. Que se isso não é Deus, então não existe definição de Deus que possa convencer essa pessoa a mais do que isso. Ok, queridos? Então ele está estabelecendo isso. Olha, esse sacrifício feito a esses deuses, né, soma nada. Porque só existe um Deus e ele está colocando então que esse único Deus é o Pai e Jesus Cristo, ok? O nosso Kyrios. Versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento, infelizmente. Alguns habituados com os ídolos. Olha só, então ele está falando de quem? Quem que ainda não tem esse tipo de conhecimento? Da forma como ele está falando. Alguns cristãos. Alguns da igreja ainda não têm esse tipo de conhecimento. Amém? Ainda não tem, infelizmente. Comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Então eles falam assim, olha, os caras são pobres, eles não têm esse conhecimento, eles ainda acham mesmo, infelizmente eles acham que se comer aquela carne sacrificada a ídolo, eles vão estar errando, vão estar cometendo um erro, porque eles acreditam realmente que é um ídolo de verdade, que realmente existe um ídolo de verdade. Então eles vão lá, mesmo com essa consciência, eles vão lá e comem a carne, porque eles são pobres, precisam comer, o que eles vão fazer? Vão morrer de fome? Né? Tá morrendo de fome, tem uma galinha preta ali, ó. Pipoquinha ali, meu filho, manda ver, vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Não, depena o bicho e faz lá, né, a passarinho que seja, e manda ver e acabou, né? Aí na concepção que Paulo está tratando aqui, os caras aparentemente sabem que está, né, entre aspas, pensam que estão errados e comem aquilo ali, e então estão com a sua consciência, então, pecando nesse caso, ok? Lá no capítulo 10 ainda, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 10, diz assim. Deixa eu só dar o versículo para vocês. É a partir do versículo 19, tá? No capítulo 10 de 1 Coríntios, diz assim.
Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, não é nada. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, ok? Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Parece que aqui Paulo está se contradizendo. Uma hora ele fala não é mais nada, daqui a pouco ele fala então que é para os demônios, né? Daí uma hora parece que ele fala que pode comer, daqui a pouco parece que ele fala assim, não, mas não pode comer, como é que você vai participar da mesa dos demônios? Mas olha o que ele continua dizendo. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Daí ele vai falar, olha, comam de tudo que se vende no mercado, ok? Sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então esses animais é do Senhor. Esses animais não são dos demônios. Podem ser sacrificados quanto quiser para os demônios. Mas o animal é do Senhor. Foi ele que criou. O diabo não cria nada. Se algum descrente o convidar para uma refeição, ou seja, um pagão, e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Ou seja, vai lá na casa do cara, né? Provavelmente o cara também vai ter lá na geladeira dele, né? Na época não tinha geladeira, obviamente, mas tá lá na geladeirinha dele lá, um monte de franguinho preto, né? De galinha preta entregue para macumba, um monte de boizinho entregue lá para o Satanás, tá lá na geladeira dele. Então ele fala assim, vai lá, come, mas não pergunte nada. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, e não da sua própria. Olha só o que Paulo está falando. Isso, ou seja, vocês podem, mas não podem. Vocês podem comer. Por quê? Porque não é para nada. É para os demônios. Lasque-se. O bicho é de Deus. O bicho não é do diabo. O bicho não é do Satanás. Né? Não é bom que você coma. Mas se você comer, coma. Se for para comer, coma. Não tem problema. Ok? Porém, vai na casa das pessoas, coma. Não fica perguntando muito. Mas se alguém disser que a carne é do Satanás, é oferecida para o demônio, não coma. Não por causa de você, mas por causa dele que te falou que é. E aí ele continua. Se participo... pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Você está colocando. Mas, pô, eu sou livre. Né? Eu não tenho esse negócio. Eu vou lá, oro lá pela macumbinha lá e como o franguinho, não tem problema nenhum. Como a gente sabe muitas vezes de muitas histórias assim. Né? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Ou seja, ele está falando assim, olha, a gente sabe disso, a gente sabe da sua liberdade. Eu sei da sua liberdade, Paulo está falando. Porém, por causa dos outros, você não faz uso da sua liberdade para não causar escândalo nos outros. Compreenderam o que nós estamos falando? Então, é por causa dos outros, não por causa de você. Porque você tem um conhecimento que só existe um Deus. Você tem um conhecimento que essas carnes, qualquer animal, foi Deus que criou, vem da parte de Deus. O diabo não criou nada, portanto a criação pertence a Deus, não pertence ao diabo. Entendeu? Podem oferecer quantos animais quiserem por Satanás. Esses animais não são do diabo, esses animais pertencem a Deus. E ninguém tem autorização para usá-los para isso. Não é porque um ser humano vai lá e usa um animal num sacrifício ao diabo, que significa que aquele sacrifício é do diabo. Aquele animal em si é do diabo. Aquilo ali não foi uma escolha do animal, certo? Foi uma escolha daquele que quis oferecer. Mas o animal em si continua sendo de Deus, ainda que sendo usado para o diabo. Voltando lá para o capítulo que a gente estava, que é o capítulo 8, lá no versículo 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comemos, nem melhores se comemos. Olha só. Amém? Então, para Paulo, assim, ó, gente,
Se você não comer a carne sacrificada ao ídolo, você não vai ser mais santo do que aquele que come, ok? Da mesma forma, se você comer, você não vai ser mais pecador do que aquele que come, é o que Paulo está falando, certo? Lá, né, Jesus lá em Mateus 15, no versículo 11, ele fala assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Ou seja, Jesus também confirma isso que Paulo está falando. No versículo 9, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ok? Fracos. Acho interessante isso, né? Que Paulo fala isso. Que a falta de conhecimento, a falta de maturidade no sentido de buscar conhecimento daquilo que é revelado dentro da questão teológica acerca desse único Deus, essa falta de conhecimento torna você fraco espiritualmente. Então, o cara que se escandaliza com as coisas por falta de conhecimento, a gente classifica isso como uma pessoa fraca na fé, fraca no conhecimento. Amém? Por isso a importância de você estudar, você ter um conhecimento, para que você tenha um pouco mais de maturidade. Né? Eu lembro que, meu Deus, quando eu me converti, como eu era fraco nesse aspecto. Né? Porque não tinha conhecimento. Então, era levado por tanta coisa. Uma das coisas que eu fiz, assim, que é uma divisão entre arrependimento e não arrependimento, né, ao mesmo tempo, porque eu sei o que me motivou a fazer o que eu fiz. Mas, por exemplo, eu tinha um monte de vinil, né? Tinha muitos vinis em casa, tudo de banda que não eram cristãs, né? Muitas bandas punks, assim. Eu tinha tudo em vinil. E eu, no primeiro amor ali, né, cara, fui lá, perguntei para um cara da igreja lá, né? E, infelizmente, perguntei para aquelas pessoas mais sem sabedoria que podem existir, né? Hoje esse cara nem na igreja não tá mais, para você ter uma ideia, né? E eu perguntei para o cara assim, na época, eu falei, irmão, eu tenho um monte de música lá em casa, lá, uns vinis lá, né? Mas não são de bandas cristãs, né? O que você acha disso? Ele me respondeu assim, sem respirar, assim, sabe, na lata. Falou assim, é do diabo. Viu? O que não é de Deus é do diabo. E eu, assim, meu primeiro amor, apaixonado por Jesus, falei assim, cara, eu não quero ter uma coisa na minha casa que é do diabo. Né? Cheguei em casa, meu filho, né? Botei fogo em tudo. Queimei tudo, tudo. Minhas camisetas de bandas punks na época, tudo que eu tinha de fita cassete, de acessório, de patches, bottoms, tudo. Queimei exatamente tudo. Hoje, se fosse um jovem, se eu fosse esse cara falando para mim mesmo, eu diria assim, deixa lá, ou dá para mim, eu vou guardar para você. Quando você tiver mais maturidade, a gente conversa a respeito disso. Mas jamais daria esse tipo de conselho para uma pessoa, ok? Certo? Mas falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento me tornou uma pessoa fraca na época. Eu era fraco na fé. Por isso que a gente tem que buscar maturidade, um conhecimento, né, para compreender realmente, para discernir as coisas. Né? Você pode notar que sempre essa palavra coisas do mundo só tem um destino, essa palavra, de ser ligada. Sempre quando você ver uma pessoa falar assim, coisas do mundo, ela vai ligar isso só a uma coisa, música. Ela nunca vai ligar isso a um filme, a um livro, ao cinema. Né? Uma pessoa assim que é radicalmente contra a música do mundo. Né? Ela não escuta a música do mundo porque é uma coisa do diabo, do Satanás, segundo a concepção fraca da fé dela. Ela vai ter essa concepção assim na vida dela, né? Mas ela vai no cinema, ela vai assistir filmes não cristãos, vai lá pegar todos os lançamentos, vai com a família, sai de lá, só falta orar em línguas, porque foi no cinema assistir um filme que era bonito e tal, mas o filme não era cristão. Né? Mas aquele filme cheio de trilha sonora, cheio de música, né? Por exemplo, você vai assistir uma série lá, como Stranger Things, né? Que eu gosto muito dessa série, principalmente por causa da trilha sonora, que é maravilhosa, né? Que é só música dos anos 80. Né? A pessoa assiste Stranger Things lá e tá tudo certo, entendeu? Mas se ela pegar aquela música que estava tocando no filme e for ouvir a música, aí é do Satanás. No filme não tem problema nenhum ela ouvir.
Então, assim, é óbvio, é lógico que essa pessoa é uma pessoa fraca, uma pessoa sem noção. Né? Isso não existe. Entendeu? Você quer ser radical, então, música do mundo, meu querido? Vai morar numa caverna. Né? Se isole de tudo. Se isole exatamente de tudo no mundo. Né? Ok? Claro que a concepção que essas pessoas têm de mundo está totalmente equivocada. Se ela for estudar o conceito de mundo ali que a palavra fala, lá principalmente em 1 João, se ela for de fato estudar, entender o que é mundo, né, ela vai entender que é uma outra coisa. Mas para isso ela precisa estudar, ela precisa ir atrás, ao invés de ficar ouvindo aí o que muitos pastores aí fracos, eu vou chamar isso de fraco, porque falta de conhecimento é fraqueza, né, ficam ensinando por aí. Amém? Onde é que eu estava? Então, o exercício é: não coloque o conhecimento acima do seu irmão em Cristo. Você deve amá-lo acima do seu conhecimento. Então, quando eu vou falar esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, obviamente que eu estou falando isso para a minha igreja, eu tenho que tomar cuidado quando eu vou falar, por exemplo, em relação à música do mundo. Você tem que ter o discernimento de falar assim, querido, o que ela causa em você, a música do mundo? Né? Outra coisa, direcionar as pessoas em relação ao seguinte, quando você define mundo, quando você está falando dessa palavra mundo, você tem que definir muito bem o que você está falando, certo? Senão você cria um alienado ao invés de uma pessoa madura para lidar com as coisas, certo? Então você tem que definir muito bem essas questões. Então, o cara, por exemplo, quando ele escuta lá um Pink Floyd, automaticamente nele liga ou aciona um gatilho que o leva a fumar maconha, por exemplo. Né? O que eu vou dizer para esse cara? Pare de ouvir. Pare de ouvir. O Pink Floyd tem um problema? Não. Eu escuto Pink Floyd e não tenho vontade de fumar maconha nenhuma. Tá tudo certo. Ok? Agora, se aquilo te leva realmente a tropeçar, então não ouça. Outra coisa. Chega aqui um irmão aqui na minha casa. Ele se escandaliza se me ver ouvindo lá uma banda como Pink Floyd, por exemplo. Por quê? Porque para ele é um problema, para ele faz ele fumar maconha e tal. O que o Pipe tem que fazer? Não vou ouvir na frente dele. Ah, isso é hipocrisia. Não, querido, não é hipocrisia. Entendeu? É cuidado para com o irmão. Amém? É cuidado para com o irmão e ponto final. Certo? Se eu for chamado, por exemplo, se eu fosse cheio de tatuagem, fosse chamado para pregar numa igreja que tem preconceito com a tatuagem, o que eu faria? Eu cobriria o meu corpo todo, ia lá, pregava e ia para casa. Eu não ia chegar lá de regata para escandalizar todo mundo. Ok? Então, é nesse aspecto que Paulo está falando. O teu conhecimento acerca de Deus não pode ser um Deus, certo? O amor tem que estar acima do teu conhecimento. Esse amor para com os teus irmãos. Porque quando você ama os teus irmãos, você está amando a Cristo, você está amando a Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Que quem não ama seu irmão com essas atitudes, não é de palavras, mas com essa atitude, também não ama a Deus. Certo? Porque como pode não amar o teu irmão a quem vê e amar a Deus a quem não vê? É isso que a palavra fala. A partir do versículo 14, que horas são aí, G? Você vê no ponteiro, 7h25. Tá, já estão terminando, tá, meus queridos? Versículo 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Olha só. Então você se esvazia do seu conhecimento, porque o seu conhecimento não pode ser um teu Deus, ele não pode ser senhor da sua vida. Amém? Ele tem que estar submisso ao amor. Amém? Por isso que nós temos que tomar todo cuidado no uso do nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento não pode fazer o irmão tropeçar. O nosso conhecimento não pode destruir o irmão, matar o irmão, humilhar o irmão, usar de sarcasmo com o irmão, usar de soberba para com o irmão, humilhar, né? Especialmente o irmão. Amém? Queridos, eu queria encerrar só também tratando a questão lá, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando,
que é lá em Romanos 14. Nós vamos ler o texto rapidamente, só para vocês terem um pouco mais da base disso que nós estamos falando, porque isso tem tudo a ver com aquilo que Paulo também tratou com a igreja de Roma, lá no capítulo 14. Diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Por quê? Porque o irmão é fraco na fé. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Né? O Paulo está chamando aqui os vegetarianos de uma pessoa fraca na fé. Não é eu, é Paulo, tá? Que não se vire com ele. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E é para o seu senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que outro, um sábado, por exemplo, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz, aqueles que guardam o sábado. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém da carne, o vegetariano, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de vós vive apenas para si, e nenhum de vós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Kyrios, de vivos e de mortos. Senhor, Deus, de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Vocês notem aqui o que Paulo está fazendo? Paulo está tratando, sabe, batendo de frente com essa soberba, com esse conhecimento arrogante, com essa idolatria ao conhecimento que está acima do amor para com o irmão, sabe? Atropela o irmão. É isso que Paulo está tratando aqui com toda a sabedoria que Deus lhe deu. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo. Outra vez aqui, né? Senhor, falando de quem? De Jesus. Diante dele, desse que supostamente não seria Deus, segundo algumas pessoas, todo o joelho vai se dobrar diante desse cara aí, que seria, né? É uma coisa assim, toda a criação, todo mundo vai se prostrar diante dele e vai adorá-lo. Vai confessar que ele é Deus. Ele não é Deus, né? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus tem a plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Olha só, Paulo então entrando na questão da carne sacrificada a ídolos ou dos alimentos impuros, né, que lá na antiga lei existia. A não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Né? Até falei para uma pessoa que esse tempo era muito radical assim, em relação à música do mundo. Eu estou falando, usando esse termo música do mundo, mas esse termo é um termo muito errôneo você usar. Música do mundo. Porque quando você fala música do mundo, segundo ali o que 1 João está descrevendo, são coisas assim bem objetivas, tá? Bem direcionadas. Nem toda música que não é cristã é música do mundo. Essa é uma concepção altamente equivocada que alguns teólogos por aí, sabe, e algumas pessoas vivem falando, mas isso é uma questão muito equivocada, ok? Então, assim, o que eu falei para essa pessoa é que se ela considera que ouvir música, entre aspas, do mundo é pecado, para ela é pecado e ponto final. Ela jamais deve ouvir música do mundo mesmo. Por quê? Porque senão ela vai pecar mesmo. Continuando aqui, olha o que Paulo vai falar. Então, para ele é impuro. Então, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, apesar do conhecimento que você tem. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Daí, para concluir essa questão do que Paulo está falando, dessa pessoa que pensa que é pecado, coisas que o conhecimento não condena, mas vai lá, por causa da falta de conhecimento, ela considera aquilo como pecado, como, por exemplo, ir no teatro é pecado, jogar futebol é pecado, usar bermuda é pecado. Tem igreja que condena você usar bermuda. Cortar o cabelo é pecado. Homem ter cabelo comprido é pecado. Né? E por aí vai. Para encerrar, olha o que diz o versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Amém? Tudo que não provém da fé é pecado. Você acha que é pecado ouvir música do mundo? Nunca escute. Nunca escute. Nem chegue perto. É pecado assistir um filme do mundo? Não assista. Ir no cinema? Não vá. Ir no shopping? Não vá. Usar uma camiseta do Fido Dido, da Pocahontas, é pecado? Então não use. Amém? Não use. Certo? Coca-Cola do diabo? Então não tome. Comida, qualquer coisa, não come. Se você acha que é pecado e você come, você está pecando de verdade. Ainda que não seja pecado. Certo? Ainda que o conhecimento de Deus não descreva aquilo como pecado, se você descreve aquilo como pecado, porque não tem o conhecimento, e você vai lá e come daquilo ali, você está cometendo um pecado. Amém? Concluindo, meus queridos. Todo conhecimento tem que ser usado com a base ou submisso ao amor. Todo conhecimento tem que estar submisso ao amor. O meu conhecimento, então, muitas vezes é deixado de lado ou é submetido ao amor por causa do amor para com o meu irmão, que é fraco, que vai olhar para algo que eu faço, que eu entendo que sou livre para fazê-lo, mas por causa dele eu não farei, porque ele é fraco, ele vai se escandalizar, ele vai tropeçar na fé. Amém? Amém, meus queridos? Então não faça do conhecimento uma idolatria, use-o sabiamente, não use-o com soberba. Amém? É difícil? É. Por isso busque conhecimento, sempre submetendo ele ao amor. Em nome de Jesus. Amém?